E é isso, ó. Hoje eu escrevi bastante no Telegram sobre os fractais, né? Peguei aqui esse exemplo aqui, vou mostrar pra vocês, peraí. Não sei se todo mundo viu também, né? E ele está... Ué, cadê meu Telegram? Aqui, ó. Tá aqui, né? Eu postei essas fotos aqui lá, e daí peguei esse movimento grandão. No caso, eu marquei o Fibo, né? Depois esse outro Fibo aqui, em relação a essa máxima e essa mínima. Esse movimento de baixo. Depois esse outro Fibo aqui em relação a essa máxima, em relação a essa mínima aqui, né? Daí respeitou também e continuou para a terceira perna. No caso desse dia aqui, que era o dia 11, né? E daí talvez, não sei, com a aula de hoje sobre fractal, consiga entender mais ou menos como que é marcado o Fibo, ah, da forma que eu uso, né? Tem várias formas de marcar e é difícil ter uma perna certa ou errada em relação à contagem de... Pra traçar um Fibonacci, né? Vou entender mais pra frente, eu acho. Se não te entender, a pergunta aí, que daí a gente vai vendo, vai esclarecendo algumas coisas. Eu vou fazer uns desenhos aqui. O André mesmo, todo mundo consegue participar. Tinha feito uns desenhos há muito tempo atrás. Uma aula que ele fez lá no grupo mesmo, que foi uma aula aberta até. Vou pegar aqui uma setinha, ver se isso aqui funciona. Essa aqui vai funcionar. Vou fazer várias cores aqui, e daí, consequentemente, vão ser diferentes tempos gráficos, tá? Pra entender mais ou menos o que acontece, né? O amarelinho aqui, ó, vai representar um tempo gráfico maior. Vai ter um movimento longo assim. Vou desenhar bem grande aqui, aproveitar que tem bastante espaço, mas não necessariamente, isso aqui é só um desenho, só um exemplo, tá? É um movimento assim, e daí naturalmente de repente um pullback, daí rompe, daí tem outro pullback, daí rompe. O pullback marcado geralmente se move assim, tá? Não necessariamente para cima, né? Mas ele pode ter também essa variação que seria a formação de um canal, né? Algo assim, tá? Ou obviamente para baixo, né? Esse daqui, esse amarelo. Aí dentro do amarelo, vocês vão ter o movimentozinho vermelho, que ele pode ser um pouquinho menor assim, ó. Tá? Bom, ficou meio torto aqui, mas enfim. É um movimento, no caso, dentro do movimento. Aqui já começa a fazer parte da situação de fractais, né? Dos gráficos maiores. Teria um movimento assim, ah, obviamente maior, com stop e alvo, obviamente também maiores. E dentro desse movimento, no caso, tipo um gráfico semanal, sei lá. Dentro desse gráfico semanal, vai ter lá o diário, o de 4 horas, o de 2 horas e assim por diante. Mas eu vou desenhar mais uma vez aqui, para ficar, talvez fique um pouco mais claro. Até a gente chegar no gráfico de 6P. É o que a gente mais usa, né? Esse verdinho aqui, ó. Pode acontecer coisas assim, ó. Eita, peraí. Caralho. Tá, isso aqui obviamente não vai passar, né? Era pra esse cara aqui estar dentro do... Acabei desenhando meio torto, né? Mas era pra ele estar dentro aqui do amarelo, que é o maior. E isso daqui acontece... Esse verdinho aqui, se a gente for entender assim, né? Dessa forma aqui, que em uma perna... Vamos colocar seja o amarelinho aí como o de 60 minutos. O vermelhinho como o de 30, de 15 minutos, enfim. E o verdinho como se fosse ali os gráficos menores, né? 5, 1 minuto, às vezes até o 6P. E vai ocorrer nessa fórmula aqui. E daí o fluxo de ordens, enxergando ele como um fractal, ele é menor ainda do que isso daqui. Às vezes você vai encontrar ali o gráfico de 2P, então talvez seja o mais próximo possível do que vocês operam, do que vocês, no caso, mais gostam de operar, que é o fluxo de ordens, né? Seria algo assim, ó. Eu não vou desenhar em tudo, tá? Mas só pra não demorar tanto. Seria algo tipo nesse caso aqui. Vários movimentos, ali a gente pode ver esses movimentos rosa aqui dentro de um movimento gigantão. Aqui, esses micro movimentos, vamos botar assim, né? Eles podem ser analisados pelo book, pelo Times and Trades. No caso,
que aconteceu hoje, um negocinho lá, depois que a ideia de fazer ali a aula de fractal, né? Aconteceu hoje um negócio no 6P, que daí não enxergava muito bem, no 4P consegui enxergar um pouco melhor, e no 2P talvez melhor ainda. Não cheguei a ver o 2P, mas a gente pode ver aqui durante a gravação, durante o ao vivo, né? Ao vivo aqui. E isso daqui basicamente é o fractal, tá? É a correlação de tempos maiores com tempos menores. Isso aqui na teoria, tá? Ele tem um movimento grande, e aí dentro do movimento grande, né? Dentro do movimento grande, assim. Tem vários movimentos médios, vamos dizer assim, nos gráficos não tão distantes desse daí que você está considerando como grande, que no caso o amarelo a gente considerou 60 minutos. E o verde, aliás, o vermelho como 15, 30. O vermelho já ali como 5, né? E o rosa como fluxo de ordens, tá? Que a variação é muito maior para daí completar um movimento inteiro, no caso do gráfico maior. Né? Aqui a gente já consegue ver o Douglas já tinha perguntado, que talvez fique claro. Essa foi a perna aqui que eu marquei como o FIBO hoje. Né? O dia abriu aqui. Eu marquei essas pernas aqui como FIBO, né? Que aquela foi a primeira imagem, tá aqui. A segunda imagem tá aqui. E a terceira imagem era esse todo aqui. Então, aqui no, eu já estou mais acostumado, mas se quiserem, eu vou fazer isso aqui, mas na hora que vocês forem estudar, se não conseguirem enxergar tudo por um gráfico só, aí você vai ter que ir descer nos time frames, né? No caso que às vezes eu coloco no Telegram como TF. Não sei se você escreveu isso alguma vez lá, mas significaria time frame, que seria a quantidade de tempo do gráfico, né? Daí, beleza. Aqui, ó, a gente tem, se a gente fosse igual aquele desenho que eu tinha feito, eu tive que apagar, obviamente, mas se fosse desenhar aqui, aquele amarelo seria, por exemplo, esse movimento inteiro, tá? Só pra ficar mais... Conseguir correlacionar com o desenhozinho que eu acabei de fazer. Esse seria o amarelo. Daí aqui a gente tem lá o vermelho, que eu considerei o 15 lá naquele desenho, né? A gente vai considerar aqui esse movimento aqui, ó. Tá vendo? E daí se a gente for pra um gráfico menor ainda, eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Gráfico menor ainda, eu teria que encaixar esse cara aqui, aqui, ó. No caso, mais ou menos aqui. E esse amarelo teria que vir até lá embaixo, porque o 15 minutos vai mostrar menos coisa, né? Teria que ser essa aqui. E o vermelho seria isso daqui, que aconteceu mesmo, né? Tá? Que era o que tá... Eu vou apagar aqui só pra ficar mais limpo. Mas era o que tava no 15 minutos aqui atrás, ó. Tinha desenhado essa linha amarela aqui, né? Esse daqui. E aí eu desenhei aqui vermelho e depois fui por 5 minutos, ele ficou meio bagunçado, mas acho que deu pra entender. Dentro de um movimento amarelo tiveram 3 pernas de queda, no caso, nesse movimento que a gente está analisando aqui é um movimento de queda, né? Dentro desse movimento maior, teve 3 movimentos menores. Que daí, se você for para um gráfico menor ainda, que no caso a gente viu o de 15 e o de 5, teria o gráfico ali, vamos botar aqui de 1 minuto. Ó. Deixa eu pegar o horário lá para não... O horário era 9 horas da manhã, né? Teve esse movimento aqui, a perna que começou a cair foi a 9h45. Daí ele caiu até 1 hora da tarde. Vai lá, 9h45 do dia de ontem. E aqui, ó. O topo foi aqui. Eu não vou desenhar de novo. Até posso desenhar aqui, ó. O amarelo, né? Que a gente vai ficar meio bagunçado, mas vou desenhar aqui em cima. O amarelo é esse daqui, né? Até 1 hora, mais ou menos, ali. Era o amarelo que a gente tinha desenhado. Daí, a gente tinha aqui o vermelho, que era dos 5 minutos, que tava algo próximo a isso aqui, né? Eram 3 pernas dentro de uma perna gigante. No caso, peraí. 3 pernas, no caso, dentro de uma perna maior, que era o amarelo, no caso dos 5 minutos. Aqui a gente tá olhando 1 minuto, eu vou desenhar ele de rosa aqui. E olha só quantas coisas tem aqui acontecendo aqui dentro, ó. Vários topos e fundos aqui dentro. Mesmo dentro do movimento maior. Tá? E daí o fluxo é menor ainda do que isso aqui. Né? Porque tem ali as variações de book, às vezes passa meio ponto para baixo, meio ponto para cima. No gráfico de 2P, 4P, 6P já daria para ver algumas coisas. Mas isso daqui seria
colocando na prática aquele desenho que a gente fez antes de começar a ver os gráficos aqui, que era o desenho mais bonitinho de se ver com as setas, né? No caso ali, que eu expliquei na teoria. Isso daqui seria a prática. Agora, eu vou lá, tenta lembrar desse desenho, só para não ficar muito coisa na tela. Eu vou lá pro gráfico de 4P, aliás, o de 6P, e vou ver também das 9h45 até a 1 hora da tarde, né? Que é o que a gente tá vendo aqui. Ah, outra coisa, rapidão. Dentro do gráfico de 15 e de 5 minutos, tinham certas figuras que aconteciam ali dentro. Né? E figuras vocês já sabem, quem já falou de wedge, de triângulo e tal. Ou de resistência, de canal lateral mesmo, né? Canal de alta, canal de baixa, mesmo dentro desses time frames. Depois eu vou pular para um time frame maiorzão, no caso diário ali, até o de 60 minutos que a gente acabou não vendo, pra vocês verem a diferença, tá? Do que acontece dentro de uma barra de 60 e dentro dessa barra de 60 o que está acontecendo até chegar de novo no, no que a gente está acostumado a operar, que é o 6P, 4P, o fluxo, né? E daí, depois disso, que a gente juntar tudo isso aí, eu vou tentar explicar melhor, um pouco mais objetivo, né, do que já foi explicado, sobre como é que você pode usar isso aqui junto do fluxo aí versus alvos que você tem, conseguindo alongar ou não para um fractal maior. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu vou aqui para o 4P primeiro, aliás, para o 6P primeiro, então é das 9h45 até 1 hora da tarde, né? Aqui na dia 11, ó. Então é nóis. Ó, 9h45, né, é o topo que tinha feito lá atrás no gráfico, é 1 hora da tarde. O gráfico de 6P ele tá até menos, nesse caso aqui, nessa volatilidade, em relação à quantidade de movimentação mesmo aqui no próprio gráfico, do que o 1. Eu não sei se vocês lembram, no 1 eu desenhei vários riscos, né? Por que acontece isso? Porque muitas das vezes, com 1 minuto, vocês podem ver que as barrinhas dele às vezes nem formam a barra, né? Ó. Fica uns negocinho meio feio, ó. Eu acho bem ruim operar o dólar no minuto. O índice dá pra ver mais coisas no minuto. As barras parecem mais barras normais, né? Mas olha só essa formação aqui, que estranha, ó. Então, eu coloquei como exemplo, mas é difícil de enxergar as coisas no minuto do dólar. É mais fácil de enxergar. No índice dá pra ver melhor, tá? Aqui no 6P, ele não forma igual ao 1 minuto, porque muitas das vezes os bloquinhos, às vezes passam de 1 minuto, né? De lado, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui, ele ficou aqui 10 minutos, tá vendo? Então aqui foram, se você for ver lá no gráfico de 1 minuto, ele vai ter 10 barras, 10, 12 barras aqui, né? Todas meio feias, tipo um doji, pra quem conhece doji. Pra quem não conhece, é um candle assim. Próximo da assim, um corpinho pequeno, né? Pode ser até assim um doji, é considerado um doji. Não precisa ser um negócio reto assim, tipo uma cruz, tá? Pode ter um corpinho bem pequeno em relação ao pavio que ele deixou, já pode ser um doji. Pode ter vários dojizinhos ali dentro, disso daqui tudo. Né? Então é por isso que esse gráfico aqui está menor em relação à movimentação do que o gráfico de 1 minuto, até porque esse gráfico aqui não tem tempo, né? Só para complementar o que a gente estava vendo, aqui no 6P, a gente tem que lembrar que lá no 15 minutos, que é um gráfico obviamente maior do que esse daqui, tem um movimento amarelo, no caso da máxima até a mínima que a gente traçou, né? E aí dentro desse movimento amarelo vão aparecer vários movimentos menores. Então, sei lá, vou botar qualquer coisa aqui. Se você vendeu próximo daqui porque já era uma zona que o fluxo estava ruim, e você aceita um balanço legal e tal, você já sabe que aqui, depois de segurar essa região aqui, você sabe que aqui é uma mínima, por N qualquer motivo, X motivos lá, resistência, linha de canal, pode ser FIBO de outro dia, pode ser resistência num fractal maior. Quanto maior o fractal, no caso, quanto maior o TF, mais importante no caso, a resistência ou um suporte do gráfico diário, é muito mais importante do que uma resistência ou um suporte no gráfico de 5 minutos. Então, com isso em mente, você vai saber, pô, aqui pode travar porque é uma resistência lá ou um suporte no gráfico maior. No gráfico diário ou de 15 ou de 60, enfim. Se você sabe que ele tem isso daqui, aqui já começa a entrar algumas variáveis que a gente já vê em aula. Fazer parcial ou não, sair ou não, aguentar o balanço ou não, perante o perfil operacional que você tem
obviamente dentro de um contexto maior. Né? Porque aqui é aquele primeiro fibo que eu marquei, que eu mandei até no Telegram, e ele veio retrair aqui próximo de 50% da perna. Se você sabe isso e está disposto a tomar esse risco para aproveitar esse movimento amarelo inteiro, você vai ter que aguentar balanço. É impossível um movimento inteiro, o amarelo no caso, acontecer dessa forma aqui, né? Ó. Reto assim. Te dá 100 pontos sem voltar nada. É impossível. Ele vai voltar. Então, sabendo dessas coisas, o 6P é um fractal menor do que o 15 minutos, do que o 30, 60 minutos. Então, você tá nessa perna aqui, no caso. E você sabe que pode ter uma retração, porque aqui pode ser um fundo por esse gráfico aqui. No caso, seria essa primeira perna aqui, né? Bem está arriscado aqui. Essa primeira perna aqui. Sabendo disso, já começa a ter alguma mais possibilidades. No caso que eu falei, entra nelas a parte de você conseguir entender isso e aceitar isso como um risco ou não, dentro da sua operação, visando pegar um movimento maior. E daí você pode usar as retrações de Fibonacci. No caso, foi esse caso aqui. Daqui, mais pro final da aula, não, mais pra frente da aula eu vou mostrar as projeções e como que elas se correlacionam com maior ou menor fractal, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Tô colocando em relação a possíveis variáveis para começar a pensar em... Começar a criar novos insights aí na cabeça de vocês. Em relação a possibilidades do que fazer ou não dentro de um trade, sabendo e conhecendo dos fractais maiores. Beleza? Outra coisa que eu queria chamar um pouco de atenção é que, mesmo nos gráficos atemporais, existem os fractais. Tá? Eles vão funcionar da mesma forma. É a mesma base teórica, né? Vai funcionar aqui nesse gráfico de 6P. Hoje o Douglas, se não me engano, também, ele falou sobre o 68, não foi, Douglas? Se eu estiver errado, você me corrige aí. Não deu pra ver muito bem no 6P, mas deu pra ver melhor no 4, não é? Tinha formado Foi o videogame, não fez no 6P, mas fez no 4P. no 4, né? Não é que ele não fez no 6P, né? Tipo, ele fez. É, Só eu não não, dá. Aham. Não, tô ligado. ficou ruim de ver, né? No Foi nessa hora aqui, né? Ó, que a gente tava esperando. Acho que foi aqui, não foi 9h30, 9h40? 68 aqui, né? Foi, Box que travou. foi. Aqui você não parece. Deixa eu botar um que vocês já conhecem um pouco melhor. Ou vou botar o volume aqui. Nossa, fica mó claro aqui, né? Aqui ele já tinha dado uma operação com um pouco mais de volume e tal, aquele negócio como se fosse do desenho verde, né, que a gente já falou um tempo atrás. E daí aqui o Douglas falou, pô, não consegui enxergar muito bem a relação do videogame, né, que a gente chama de videogame é essa relação de ficar ou não pra cima de certas regiões. Aqui dá pra ver no 6P ou dá pra ver no fluxo que, tipo, vou pegar o preço aqui. Aqui era um preço anterior do 65, ó, 66, vai, 65,92, 66. Daí aqui ele já não ficava não ficava para baixo do 66,5, aqui já não ficava para baixo do 68 e aqui já não ficava para baixo do 70. Ou seja, ele foi tendo, que nem aquele desenho que eu fiz para vocês, eu vou fazer aqui de novo, talvez fique melhor para entender. Então, a gente tinha uma seta amarela e dentro da seta amarela o menor que eu desenhei foi o rosa, né, naquele primeiro desenho. Então o rosa ficou tipo um negócio assim, ó. Isso daqui dentro desses boxzinhos aqui no caso do gráfico de 6P. Para se formar lá na frente um desenho e se completar, né, dentro desse amarelo, os fractais menores aqui no caso nesse rosa que eu tô desenhando. Eu vou aqui pro 4P, só para vocês conseguirem ver a diferença de... Eita, olha, bugou aqui. A diferença do que acontece no outro gráfico, tá? Aqui, ó. Tá vendo que aqui, pelo 4P, que é um gráfico menor do que o 6P, obviamente, já começa a ter indícios ali de videogame, ó. Olha só, eu vou replicar o desenho amarelo que tem aqui, só que no 4P, tá? Seria tipo um negócio assim, né? Ó. Movimento amarelo lá pra cima. O amarelo a gente tá chamando de movimento maior. E no 4P a gente tá fazendo isso daqui, ó.
Tá vendo? Isso daqui já é considerado sim um fractal, né? No caso, se você for pegar lá a mesma coisa com os gráficos atemporais, pegar e mexer lá no 20p, você vai ver que lá no 68 hoje não vai ver nada, né? Parece que não tem nada aqui. Tá vendo? Daí você tem que ir diminuindo os gráficos. No caso que a gente. Vamos botar aqui 10p, vamos ver, ó. Eita. Ó, 10p também não dá pra ver muita coisa. Dá pra ver que ele tá rejeitando o preço aqui embaixo, cada vez mais pra cima. Isso pode ser uma informação? Sim. E você pode aliar isso ao fluxo, se a sua leitura de fluxo for afinada o suficiente, para entender que ele não fica para baixo já de certos pontos. Já falei isso várias vezes em Discord ou aula ao vivo, mas talvez não fique tão claro quanto um desenho, né? É... E é isso, ó. Vamos descendo aqui o fractal do atemporal mesmo. Aqui já foi não, foi aqui não. Foi aqui, ó. Já começou a formar ali, pô, não quero mais ficar para baixo, desenhei um volume legal. Não sei se dá para enxergar o volume aí no zoom. Ver se já não conseguia formar. E daí se você vai pro 2P, que é um gráfico menor ainda, aí tá lá atrás. 9 aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Esse movimento aqui, a gente vai pegar ele aqui dos 56, o 68 foi aqui. Cadê? Ó o 68 como é que tá diferente já aqui, ó. Vou tirar uma foto igual eu fiz na aula anterior, pra ficar um pouco mais fácil de ver. Só preciso pegar um ângulo aqui que dê pra enxergar tudo. Ó, vou deixar aqui do lado, peraí. E aí vou lá pro 4P, pode ser o 6P. 4P que fica mais fácil de correlacionar. Aqui, ó. Pega esse movimento aqui do 4P, esse daqui de alta, né? E daí a gente vai comparar com esse daqui, ó. Vou deixar a imagem pequenininha, dá pra ver? Só pra gente conseguir. Ou não? Não dá pra ver, avisa aí que eu aumento a imagem, não sei. Para ver tranquilo aqui. Tá? Tá aqui. Aqui tá no 2P, tá? É o 2P. E aqui, tô usando 4P só pra ver. Aqui pra cima, começou a ser o 68, que era no caso esse daqui, ó. Aqui tava o 68, tá aqui, ó, nesse bloco de preço. E o 68 aqui no 2P, ele tá aqui em cima, ó. Aqui foi essa mínima. E aqui pra cima foi o 78 que o Paulo estava falando hoje. Daí, olha só quanta coisa que você já conseguiria. Não é que você perdeu de informação aqui. Aqui só fica menos, no 6P principalmente, né, que a gente opera. Fica, não é mais difícil, é só talvez que vocês não sabiam disso aqui. Né, porque tá acontecendo tudo a mesma coisa, só que de forma mais comprimida ou de forma mais ampliada em relação a zoom, né, vamos dizer. Dos gráficos, no caso, os fractais. E daí aqui, se você tem sensibilidade de preço um pouco mais apurada, você já vai começar a perceber que começou a formar um videogame lá pouco antes até do 68, né? Olha só, aqui já começou, né? Se for ver igual a gente vê no 6P, aqui já começou. Não ficava pra baixo desde aqui, ó. Não fica pra baixo, não fica pra baixo, não fica pra baixo, não fica pra baixo, daí aqui, não fica pra baixo, tá? E lá no 68 só foi acontecer isso aqui, no 4P, e no 6P só ficou tipo 3 boxes de lado com um paviozinho um pouquinho pra cima. Né, o paviozinho dele um pouquinho ascendente. Então, conseguir entender que a formação de preço é assim e não assim, né? No caso, às vezes, a gente opera muito baseado no... Pelo menos quem está começando, né? A grande maioria das vezes fica olhando muito para o gráfico, ou não consegue ter sensibilidade suficiente para olhar o Times and Trades e entender isso aqui que eu estou explicando por desenho, né? No caso, pelo gráfico. Daí fica meio perdido. Olha só a diferença aqui, ó, do 6P, do 2P, nessa região aqui do 68, ó. Ó, aconteceu um montão de box, pra daí chegar aqui no 68. E aqui no 6P aconteceu tipo 4 box, ó. Né? E aí chegou no 68. E aí aqui deu aquele paviozinho pra cima que eu tava comentando, ó. Eu até desenhei outro dia.
em aula que foi, não sei se foi a aula que a aula anterior que acabou desenhando um ônibus lá, mas tem desenhado alguma coisa nesse sentido aqui. Fica mais fácil de entender o que tá aqui dentro, né? Só que, de novo, eu já consigo entender isso daqui, já sei que é isso daqui, entendeu? E já sabendo disso, eu consigo não me adiantar, mas consigo me prevenir de muitas coisas ou de ter mais possibilidades de operação. No caso, não de entrada, mas principalmente de saída, né? De entrada também, de execução de ordem também, porque que nem vocês podem ver, vocês poderiam ter executado aqui atrás, né? Então, enfim, se não deu para entender, pergunta aí que eu vou seguir para a correlação do 6P agora com o gráfico de... A gente já viu a correlação dos gráficos temporais, né? A correlação dos gráficos de pontos, que são os atemporais, e a correlação dos dois em relação a alvo, principalmente dos gráficos maiores. Mas se não entendeu nada, ou não entendeu alguma parte, pergunta aí, falando que eu explico. Bom, a gente tem mostrado isso, né, dessa região aqui, desse mini fractal. O gráfico de 2P ele é muito pequenininho. Às vezes não dá, pô, a grande maioria das vezes não dá nem um minuto, né, seria o gráfico praticamente de segundos, a grande maioria das vezes. Entender essas coisas vai te possibilitar talvez ficar mais tranquilo dentro de um trade, sabendo o que você quer operar. Também tem esse ponto, né? Não adianta você operar, tipo, se jogar no meio de alguma coisa que você não sabe qual que é o fractal que está operando e querer buscar por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Tá querendo operar o cenário amarelo aqui. Só que daí você não sabe aonde que você tá, você não sabe qual que é o cenário amarelo, você não sabe qual que é o cenário que você opera, que no caso é o tape read, né, que ele fica várias variações assim, né? E também você não sabe em qual região que ele está nos fractais um pouco menores. Finge que essa perna amarela seria a perna do 60 ou do exemplo antes. Você olha o gráfico de 5, você gosta. Daí o gráfico de 5, ele está em qual região aqui dessa perna amarela? Está numa retração? Está num breakout, que seria um rompimento? Ou rompimento de pivô também pode ser, né? Tá formando região em cima de... No 60 você não percebe, no 30 você não percebe, no 15 você começa a ver alguma coisa em relação ao edge, em relação a topo de canal. E aí você tá lá operando e não sabe o que está acontecendo isso nos outros gráficos maiores. Entra, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar um exemplo que eu tô lembrando agora. No gráfico de 15 minutos, em relação à abertura mesmo de hoje, né? Eu fiz um trade relativamente rápido hoje aqui na abertura. E tinha esse cenário aqui, ó. Muitas pessoas não vão conseguir enxergar essa wedge aqui formada, né? Que vai ficar mais claro daqui a pouco quando for por 5 minutos. Mas aqui nessa situação eu já sabia o quê? Daí agora vai entrar a parte da correlação com o gráfico de 6P e os fractais, como foi explicado lá desde a aula com aqueles desenhos, né? Eu já sabia desse cenário aqui antes, certo? Porque o dia tá aqui, né? Então, teoricamente, ele seria assim, ó. Não sei como é que faz pra eu esconder as barras sem ter que fazer isso aqui, mas... Eu já tenho essa informação aqui. Já sei que aconteceu isso aqui no dia anterior. E tô analisando lá. Já sei, já tenho traçado, né? Que a gente sempre traça lá as regiões dos fractais maiores. No caso, nos TFs maiores. E daí eu conferi aqui esse FIBO aqui, que foi uma perna, né? Uma perna de 15. Dentro de cada barra dessa daqui, obviamente, tem 3 barras de 5 minutos. Então, se eu sei que tem 3 barras de 5 minutos aqui, eu já sei que isso daqui pode ser considerado um movimento de baixa. De máxima a mínima, eu já posso começar a traçar um Fibonacci, sabendo que eu não tô no... Sabendo que eu não tô tentando buscar um alvo ali de, sei lá, 300% de Fibo, tá? Eu vou mostrar pra vocês isso aqui agora na projeção. Conferi esse Fibo aqui. Não marquei, porque dá pra ver que aqui é o 61.8 dessa barra. É meio visível, né, isso daqui. E aí eu vou lá, pego isso daqui, também, depois de um tempo de prática, assim, toda hora, bota lá. Bom, grande parte das vezes, o Fibo aqui, ele vai respeitar essas regiões aqui. Essas aqui, no caso, 38, 50, 61.8 como alvo. No caso, já é uma pontuação legal. Entrada nesse order limit nesse aqui.
seria ali 26, 20 pontos, já é legal, não é trades bons, né? Nesse caso, ele cumpriu um pouco mais de 100%. E aí, tem outros fibos aqui, existem outros fibos além do 100% antes do 61.8, mas isso não vem ao caso agora. Cumpriu ali seus alvos, beleza. E daí, de novo, ele foi lá e fez aquilo que eu estava desenhando para vocês aqui. Era o movimento amarelo, o movimento maior no caso, né? Ele cumpriu a primeira perna dele, movimento menor. Daí vou lá de novo e vi lá, pô, já deu uma perna, legal. Aí deu outra perna aqui, essa outra perna de baixo. De novo, cumpriu o FIBO ali. Daí desse FIBO aqui, cumpriu ou não a projeção lá, no caso, né? Ó, cumpriu o alvo ali, o alvo legal do 61.8 é um alvo bom, que eu já acabei de falar. Cumpriu lá, beleza. Aqui é um FIBO de novo? Sim. É provável que vai funcionar alvo para baixo? Não. Tá, daí a gente vai entrar agora em outra situação que também vai envolver o fractal. Deu o FIBO aqui, ele deu a retração dele aqui. Logo a barra após, né, a mínima ali já meio que cumpriria ali o 61.8 de FIBO aqui em cima. Só que ele rasgou, tá? Tem algumas explicações por que ele rasgou. Deixa eu desenhar aqui direito. Seria a segunda perna e a terceira perna, né? Geralmente, o mercado a gente sabe que depois das 3 pernas, ele vem uma perna que corrige um pouco mais. Porque isso daqui, a gente está operando um gráfico de 15 minutos, só que existe um gráfico maior. Era o que eu acabei de falar para vocês sobre. O que eu estou falando, na verdade, sobre os time frames e os fractais, né? Nessa região aqui, olha quanta coisa que já tem. A gente já tem aqui. Peraí. A gente já tem aqui, ó. Zona de suporte do dia anterior, né? Eu vou marcar em zonas aqui para não ter que ficar fazendo vários riscos. Mas, ó, uma zona aqui, certo? Por causa do volume, o mercado já foi meio chato de romper, igual a gente sempre marca, né? Normal. Daí aqui a gente tem outra zona de região que é chata também, que é essa máxima com essa máxima aqui. Gostaria que o Profit mostrasse ali o volume daqui de trás, mas... beleza. A gente tem essas regiões aqui. Além de ser a terceira perna no movimento, ele está parando numa região que era final ali, ou início, né, de volume. No caso, pode ser considerado uma zona de resistência ou suporte. E já estava cumprindo ali seu alvo de fibra, que nem eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Tem isso aí. Daí depois, além desses dois fibros aqui, eu posso marcar o fibro do amarelo, que é o movimento maior. É o que eu estava falando para vocês também agora há pouco. Seria esse daqui, máxima e mínima dessa perna de baixo, tá? E daí, de novo, ele foi lá e bateu no 50%, certo? Bateu no 50%, eu posso ir lá e medir lá a projeção dele, né? Pra quem precisa ainda. E eu tenho meus alvos aqui. Hoje no Telegram eu falei que meu alvo era 80, 81. Tá escrito isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá, blá blá blá, respeitando lá. Alvo no 80, 81 e também mínima dos candles. Beleza. Daí aqui o que a gente tem aqui? Alvo no 81, mínima dos candles. Já sabia que era a região de resistência ou de suporte, enfim. Com volume e o alvo legal, né, pra FIBO ali. Eu também já sabia de outra coisa. Eu não vendi aqui em cima, tá? Obviamente porque aqui já era 5 horas da tarde do dia anterior, né? Eu vendi na abertura desse candle aqui. Praticamente na abertura do mercado, né? Então, sabendo disso, eu já sei que eu não tô no começo da perna. Tá? Se fosse considerar, vamos lá de novo aqui, ó. Se fosse considerar essa perna amarela como a perna maior de todas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e entender o time frame do que pode acontecer no gráfico de 5 minutos. Beleza? Olha lá. Gráfico de 5 minutos, ele vai me dar isso daqui. Pode ver que até a perna ficou bem pequena, né, em relação ao 15, porque seria isso aqui, ó. Vou apagar e vou desenhar de novo. Seria isso daqui no 15 minutos, tá? Eu queria operar essa perna aqui. Como já estava no meio, para mim, né, era meio óbvio que eu não teria tanto payoff quanto se eu tivesse vendido aqui, mas aí teria que ser um swing trade. Tá? E também teria outros fatores que eu vou explicar agora do porquê que eu poderia ter feito uma venda ali. Já entra um pouco mais de análise técnica, um pouco mais avançada.
mas está dentro ainda do fractal. Beleza, sabia que eu estava abrindo o mercado aqui, sabia que aqui podia travar o mercado, ó, a abertura desse candle aqui, ver se vai mostrar. Bom, deixa eu arrancar isso daqui, consegui ver, ó. A abertura foi lá no 400. Vou botar de novo o volume, peraí. Nossa, mano. Calma aí. Ó, a abertura foi lá no 400 e já tinha todas essas informações, já sabia que o 400 era uma zona de volume, que era uma zona chata, né? Vou fazer outro quadrado aqui, vou apagar essa. Era uma zona chata que decidia. Se fosse considerar as mínimas ali dos candles, teria esse bloco aqui do 93, certo? Então vou pintar ele aqui pra vocês. Aqui, ó. Já sabia que era uma zona chata e já sabia também que era o meio daquele... Podia ser o meio, né, do movimento de baixa em relação à perna de Fibo, que eu tracei aquela grandona, que era essa daqui no 15 minutos. Beleza? Daí ok, né? Sabendo disso, o que tinha mais aqui que eu falei, pô, vou ter que voltar lá para os 5 minutos para enxergar quais são as possibilidades, né? No 15 minutos dá para ver isso, que eu marquei o edge para vocês. Tá aqui. Vou excluir isso aqui daqui, tá? Só para poder desenhar. A edge ela está aqui, ó. Uma vez vou tirar o volume daqui. E a edge tá aqui, ó. Por que eu peguei esse fundo aqui? Porque eu já sei que isso aqui é um fundo nos 5 minutos. E eu já sei que eu tô traçando a edge nos 5 minutos, só que pelo 15 minutos. Se ficar muito confuso, eu vou fazer 2 vezes a edge para vocês. Tem um aqui e a outra parte da wedge aqui em cima. Ou você pode marcar esse topo, não vai fazer muita diferença aqui nesse gráfico, vai ficar... Não parece que é muito uma wedge, né? Não tá fechando tanto, mas nos 5 minutos vai fazer mais sentido. Eu consigo ver a wedge por aqui, pelo 15 minutos, tá? Se não, por que eu coloquei uma mínima aqui? Por que eu coloquei... Por que eu marquei essas máximas assim e tal pra formar essa wedge? Por causa dos 5 minutos que eu já sei que tá formando lá dentro pelas barras do 15. Ó lá, aqui é um fundo, ó, dos 5 minutos. Tá? De novo, já sei que para formar aquele tipo de barra no 15 minutos, são 3 barras desse tipo aqui no 5. E daí vão dar um candlezinho menorzinho no 15. Eita. Aqui, ó. Né? Candlezinho de contração. E vai dar isso aqui. Eu sei que é um fundo ali, e daqui eu teria que marcar a minha linha, as linhas da wedge, né? Beleza, por que eu não marquei esse fundo aqui? Porque aqui já era final de movimento do Fibo, que foi uma barra de clímax. Daí, de novo, como eu falei, vai entrar numa parte um pouco mais avançada da análise técnica. Mas aqui era uma barra de clímax porque foi uma barra forte, só que tarde na tendência. No caso, depois das 3 pernas, uma barra forte sem continuidade em região de resistência ou suporte. Beleza. Final de movimento. Aqui começou o movimento em relação a essa perna aqui. Aqui foi um fundo e eu fiz a wedge daí antes de começar o mercado. Daí, como já sabia desse cenário aqui, que era o Fibo que eu marquei para vocês no Telegram. Aqui, ó. Esse, né? Olha lá. Eu ainda tenho essa região inteira, caso ele venha a romper o edge. Certo? Porque tem que romper o edge para acontecer isso daqui. Caso não rompa o edge, vai ficar aqui dentro. Até romper uma hora. E daí vai entrar em outro conceito que eu vou abordar agora no gráfico de 5 minutos, tá? Mas lembra, eu vou deixar esse FIBO aí para vocês conseguirem lembrar. Aqui eu já sei da wedge e também já falei sobre 3 puxadas dentro de wedge, né? 3 puxadas dentro de wedge pode se correlacionar de novo com essas 3 puxadas aqui atrás. Tem muito zoom. Aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, certo? Aqui na wedge vai acontecer a mesma coisa. 1, 2, 3, tá? E daí... Isso daqui é o que eu estou inventando? Não, isso daqui é feito na análise técnica clássica. Geralmente são 3 movimentos um pouco maiores. Geralmente aqui vai formar um topo duplo em cima de uma wedge. Também a gente já falou disso. Aqui o topo duplo tá aqui, não. Aqui. Certo? E daí enxerguei isso antes de abrir o mercado. Outra coisa aqui que foi em relação à abertura. Já sabia que estava nessa região, né? Já sabia que tinha rompido a wedge com essa barra forte, no caso.
E ó, outra coisa interessante aqui, ó. Essa barra forte aqui no caso, você pode considerar ela como uma. No fractal menor, ela vai ser uma perna de baixa, né? Você pode ir lá e botar um fibo também nessa barra aqui, ó. Olha lá, voltou no 61.8 de fibo. É menor as coisas, é mais difícil de achar. Sim, concordo. E é por isso que é mais fácil estudar essas coisas em ação, por exemplo. Bota lá o gráfico semanal ou diário. E aí você vai conseguir correlacionar um pouco melhor as pernas, tá? Mas voltando pro dia de hoje aqui no dólar. Beleza, o dia abriu aqui, nessa barra de 5 minutos aqui no caso. Abriu abaixo da wedge, né? Confirmando dela o rompimento. E daí eu sabia que eu tinha um alvo aqui no caso no 80, 81 ali perto, né? Como ele rompeu essa região, eu vou lá e eu opero no 6P. Eu já tinha isso aqui na minha cabeça, visto pelo gráfico de 15, tá? Daí vai lá no 6P, e o 6P foi aqui, ó. Ó, a abertura dele, certo? E daí nessa abertura aqui, ó, você consegue entender isso aqui como uma mini perna de baixo. A gente já falou disso também. Mini perna de baixo, você pode pegar e marcar o fibro. Eu vou marcar o fibro aqui na hora do mercado? Obviamente não, né? Eu já sei que isso acontece. Eu não tenho tempo suficiente para ir lá marcar e conseguir agredir no dom ao mesmo tempo. Mas voltou ali no 61.8 de certa forma. Dessa mini perna de baixo aqui, que eu já sei onde eu tô, meio stop consequentemente era aqui em cima, ganha na região, ali que eu tinha para operar, que se quiser botar o volume de novo, para ver o volume do dia anterior. Aqui, ó. A gente não tinha esse volume ainda feito, né? Aqui eu já sabia que era o volume da zona de intensidade do dia passado. E era esse blocão aqui que a gente tinha desenhado já um tempinho atrás, né? Precisa ficar meio feio o desenho aí, espero que dê pra enxergar. Esse blocão aí, certo? Aqui, ó. Vou desenhar direitinho aqui, senão pode criar confusão. Esse volume tá um pouco mais pra cima, né? E aí ele espirra um pouco pra baixo, tá? Esse espirro, entre aspas, que ele dá pra baixo, já é pra mim o suficiente, porque era o meu alvo de FIBA ali embaixo. E aí com o gráfico lá que eu vou mostrar daqui a pouco também, sobre os candles, final de candle, acaba juntando tudo numa coisa só para eu conseguir fazer uma operação. No caso, vendi nesses box. Aqui, meu stop era uma média aqui de 4. Vendi no topo, não vou pegar aqui, porque senão vai ficar movendo esse retângulo. O stop ele tava uma média de 3,5, 4 pontos para cima. E aí a gente vê aquelas coisas no fluxo, né? Que eu até escrevi aqui ó, no Telegram. Em abertura, o que pode acontecer? Pode achar que estava confuso o fluxo porque não entende o fractal maior, não entende a região que está operando. No caso que eu escrevi aqui, né? Não entender o cenário maior do que o tape read. Não saber a probabilidade que tinha o formato dessa operação. E no caso, o formato da operação é feito de tudo que eu acabei de falar. Tá? Não vou repetir de novo. Mas possível risco de retorno, né? Que no caso não era saber a probabilidade, conhecer a probabilidade do que está operando. O book ainda meio vazio, que é uma coisa natural da abertura. Isso acontece todo dia. Né? E essas coisas para mim seriam as principais que poderiam gerar medo ou hesitação, ou nenhum dos dois, ou só não saber o que fazer. Né? Então, aqui, para mim, claro que foi em questão de poucos segundos, né? Mas eu já sabia o que estava acontecendo antes, no caso nos fractais ou nos TFs maiores. E aí vendi lá, beleza. E aí meu alvo tá aqui, ó. Era 80 com 81. Falei no Telegram também que era 80 com 81. E o porquê vem dessas pernas aqui que eu acabei de falar. De novo, não vou repetir tudo de novo. Se quiser ver o vídeo de novo aí. Mas aqui, ó. Fibo, relação da projeção, fractal. Entendi o movimento que eu estava operando. Entendi como é que relaciona o gráfico do 6P com os fractais temporais maiores. E sei até onde pode ir. Olha lá onde é que ele voltou de novo. Daí ele volta de novo aqui. Aqui você pode considerar uma perna de baixa? Sim. Pode considerar uma perna de baixa. Aí se você quiser traçar seu Fibo lá, você pode. Ó. Olha lá. Rompeu o 61.8 de Fibo? Não. Não rompeu o 61.8 de Fibo. Né? Ele estava passando um paviozinho dele ali, ia buscar a região de volume. E aí depois, para você fazer a correlação disso daqui, você pode vir até no gráfico de 5 minutos, sei lá. Era essa perninha aqui, né? Ó. Essa perninha aqui, lá no Fibo, não rompeu, só tem pavio para cima. E aí você vai lá e pega a sua projeção aqui. Vê onde é que vai dar seu alvo lá. Ó.
era próximo do 61.8, né? Aliás, do 61.8. Aí. Desse caso aqui, dessa perna, ele deu 161.8, que daí se você for correlacionar com gráficos maiores, peraí, você vai ver que eram zonas também de, de reversão, ó. Zonas com volume, né? Zonas que antes era 38.2 do fibro dessa perna maior. E aí você vai conseguindo correlacionar as coisas aos poucos, né? E conseguir entender, ó, tipo aqui no 30 minutos, ó, ainda consigo enxergar uma wedge, mesmo se não tivesse desenhado. Pra mim é um pouco mais claro, né? Mas você não consegue, é só você descer o time frame, vai ficando mais claro as coisas. Até você conseguir correlacionar tudo. Quando eu faço operação muito grande, maior ali do que, sei lá, 30 pontos, 40 pontos, é porque acontece de romper o fractal. Então, que nem eu comentei aqui. A gente falou disso aqui também, né, ó, na aula passada, sobre final de movimento. Comentei aqui. Aqui eu falei mais ou menos o que eu tô falando pra vocês agora. E. Cadê? Aqui de mais de 30 pontos, né? No caso, se ele romper um fractal, eu já sei qual cenário que eu tô operando, entendeu? Inicialmente, no caso, com a execução do tape reading lá. Consequentemente, eu consigo alongar. Por quê? Se eu sei que o movimento. Aliás, eu sempre quero pegar o movimento amarelo. Eu desenhar no começo da aula. Só que eu sei também que eu tô operando o movimento rosa, né? Se eu tô operando o movimento rosa, de duas uma. Eu ou tenho que ter mais paciência, ou eu tenho que entender que ele vai voltar um certo tanto, e vai de novo, vai voltar um certo tanto. E para você entender isso e ficar tranquilo com isso, muitas das vezes as pessoas não ficam tranquilas com isso porque não conhecem o movimento maior. Não sabem onde está dentro do fractal. E daí fica muito difícil e muito estressante você conseguir alongar uma operação por horas, né, de repente. De novo, sabendo aonde eu tô aqui dentro do rosa, eu consigo ir correlacionando com o fluxo, se tem ou não um final de movimento. Tá, teve um final de movimento, só que esse final de movimento pequenininho que está acontecendo dentro do fluxo de ondas, ele pode voltar até onde? Até qual fractal? Né? Então, às vezes a pessoa pergunta, pô, como é que você sabe? Deu um final de movimento, e aí voltou 10 pontos, deu um trade legal de 10 pontos no caso, né? Só que de repente eu vou lá e não zero uma operação. Porque eu sei que se der um final de movimento de novo, dentro daquele movimento maior ou médio, né, que eu tava olhando ali, ele tende a continuar, aí cai pro lado da probabilidade de novo, né? Ele tende a continuar a fazer alguma coisa até chegar lá no final do amarelo. Que é o que eu busco sempre. Sempre é possível pegar? Não. A maioria das vezes eu não consigo pegar, né? Na grande maioria das vezes eu não consigo fazer 60, 40, 70, 100 pontos por operação. Mas às vezes acontece. E aí, se você entende, né, o fractal, mesmo que seja o menor, pode ser lá o 5 com o fluxo, o 15 com o 5 e com o fluxo, com 6P no caso. Você já vai evitar muita coisa. Desde ansiedade, estresse, vai ter mais paciência dentro do trade, você vai errar menos, no caso vai executar melhor a situação. Se você executar no meio do fractal, meio que sem querer ou que não percebeu na hora, você vai saber o que fazer, você sabe onde está posicionado. E consequentemente você vai operar melhor, né? No caso, essa é a tendência, né? Que você opera cada vez melhor e entendendo cada vez mais coisa. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não conhece. Principalmente as pessoas que começam pelo fluxo de ordens. Não tem informação de base suficiente para conseguir entender assim, a parte do fractal e enxergar o fluxo como um fractal. Pelo menos nas escolas que eu tenho visto de tape reading, não costumam. Ou só ensinam tape, ou só ensinam análise gráfica, né? No caso. São os dois lados aí do mercado de hoje. E se você quiser juntar os dois, você tem que entender os dois, né? É meio óbvio. Então, isso daqui é muito. Correlacionar tudo não é tão básico assim, mas entender o fractal é bem básico. Tem que saber que existe um movimento maior, caso pegar alguma ação qualquer aqui, ação famosa. Ó, no gráfico semanal aqui, tem um montão de coisa acontecendo, né? Um canal de alta lá formando, desde lá de trás tem já canalzinho formando aqui sempre com fundos mais altos e tal. Se você for pro gráfico diário,
você vai conseguir ver muito mais coisa, mais formação de wedge, mais canal, mais breakout, mais rompimento de pivô, tudo isso dentro de um movimento pô, muito maior que é o semanal, né? Então, sei lá, deixa eu pegar a Petro aqui, uma coisa na Petro. Ó, a gente pega esse bloco aqui de preço ó, da Petro. Ó. Pode ser qualquer bloco aqui, dá pra ver isso, né? Pega esse bloco aqui. Esse bloco aqui, ó. Tem aqui uma quantidade dessa mínima aqui até essa máxima, tem uma quantidade de 12 candles só. No caso, 12 semanas, né? Se você vai lá pro diário, procurar aqui o quadradão. A gente vai ter aqui uma formação de 60 candles, 62 candles. Tá. Daí, é a mesma coisa acontecendo? Não. Aqui em março de 2016 teve vários gaps, né, e tal. Aqui você consegue ver uma linha de canal. Você talvez conseguiria ver com um pouco mais de dificuldade no gráfico semanal. Aqui você consegue ver rompimento de pivô, que também você conseguiria ver com mais dificuldade no gráfico semanal. Aqui você consegue ver triângulo se formando aqui. No gráfico, aí tem que começar a trazer mais para o intradia. Caso esse gráfico de 60. Vai achar lá, 2016, acho que ele não pega pra mim. Bom, enfim. É atrás, né? Mas não vai. Vou pegar assim. Bom, vai chegar lá. Quem tiver um truque aí, me avisa. Dá pra ver muito mais coisa. Só que visando pegar os alvos, no caso do, do, do fractal maior. Daí, quando você consegue correlacionar isso com o fluxo de ordens, você vai ter stop menor, né, no caso, e consequentemente um alvo maior. É o que eu tô falando aqui a aula inteira, praticamente. Então, é isso daí, vocês tinham perguntado, né, em relação ao fractal, em relação a posicionamento dentro de um cenário maior, né? E entender o que você está fazendo, em qual região que você está operando, para conseguir saber o que você tem que fazer e quais são os alvos possíveis dentro do seu perfil operacional. Ou se quiser desenvolver o perfil operacional diferente, que no caso alongar mais, aí sim você vai, quase certeza que você vai ter que aprender sobre fractal, senão você nunca vai conseguir segurar um trade de mais de 40 pontos. A não ser que ele explodiu a seu favor, né? Pode acontecer também. Mas não é tão normal assim. Então, é isso aí. Se tiver dúvida, é só mandar aí. Não sei se gerou alguma dúvida hoje. Não fizemos replay, né? Já acabou praticamente ficando uma hora de aula. Mas acho que dá pra fazer mais uns de replay, 25 de replay. E aí estudar um pouco mais do fractal.